Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, quero ler convosco dos versos 1 ao 4. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículos do 1 ao 4. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar na sua casa, juntamente com a igreja, para o adorarmos. Agradecer a pastora Janilda pelo convite. E que o Senhor possa continuar falando conosco. O Senhor está aqui, certamente Ele tem coisas preciosas para falar aos nossos corações. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10, que diz que se no dia da luta, da angústia ou da batalha, você se mostrar fraco, medroso, covarde, quão pequena será a sua força. Eu gosto muito desse texto. E gosto porque, vira e mexe, nós estamos assim, diante da dificuldade, a gente quer esmorecer, e a tendência é a força da fé diminuir. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o desânimo, ele vai nos tornando pessoas pessimistas, murmuradoras, ingratas, insatisfeitas com a vida, incrédulas. E isso é um mal que tem se tornado muito forte no nosso tempo, é o mal do pessimismo. O pessimismo tem a ver com a visão negativa da vida. É a pessoa que tende a enxergar apenas problema, erro, defeito, falha, coisas erradas, coisas negativas no mundo, na vida, né? E aí se torna azeda, amarga. Deus deu uma ordem a Gideão para que desse um grito e dissesse: os covardes voltem atrás. Daqueles 32 mil, nós sabemos que voltou 22 mil, depois voltou mais uma leve e só ficou 300. Um número muito pequeno, mas era o número dos corajosos que ficou. Se os covardes e medrosos que estavam entre o povo, no meio do exército, permanecessem, na hora da batalha mais ferrenha, eles iam infectar os outros com o seu pessimismo. Então Deus tratou o problema antes do povo ir para a batalha. Os irmãos lembram daquele episódio dos 12 espias que Moisés mandou observar a terra de Canaã para trazer um relatório antes do povo entrar. Está lá em Números capítulo 13. Quando eles voltaram, eles deram um relatório maravilhoso. A terra é boa, é bonita, as uvas são grandes, só tem um problema: o povo de lá é muito grande, muito forte, nós não temos condições mínimas de vencê-los. E 10 espias trouxeram um relatório assim, muito pessimista, muito negativo. Diz a Bíblia que o espírito do povo se abateu e ninguém mais quis entrar na terra. O povo quis voltar para o Egito. Mas em meio a este se levanta Josué e Caleb dizendo assim: não, a terra é conforme o Senhor falou, ela é boa, pode ter inimigo lá, mas se o Senhor disse que nós vamos entrar, e nós vamos entrar. Quer dizer, esse ato de coragem, diante do pessimismo e do desânimo generalizado, é o que nós precisamos ter nos dias de hoje, porque nós estamos atravessando dias difíceis. Dias de guerra, a Ucrânia e a Rússia, agora Israel e o Hamas, os palestinos, e tem outros países aí, se juntando de um lado e de um outro. Aquecimento global, quintura, temperatura se elevando em vários lugares. Tivemos recentemente uma pandemia, o avanço da violência, da criminalidade no nosso país, a corrupção e divórcio, a imoralidade correndo à solta, infelizmente dentro das igrejas divisão, escândalo, desunião, heresia, falso evangelho sendo pregado. Ou seja, o cenário que nós estamos vendo diante de nós, de uma certa forma, ele é desanimador e preocupante e pode nos tornar pessoas pessimistas. Do tipo que diz: não vale mais a pena não, eu não tenho mais nem ânimo de ir à igreja, eu não tenho mais nem força de pensar em uma vida no médio e longo prazo. Eu quero que Jesus volte logo, ou então que a morte venha, para que eu possa me encontrar com Jesus. Muito cuidado, porque esse desejo de que Jesus venha imediatamente, ou esse desejo de alguma forma morrer para encontrar-se com Jesus,
pode não ser fruto da viva esperança que Pedro fala, mas sim do pessimismo que já está dominando o meu e o seu coração. No fundo, o que nós estamos querendo não é que Jesus volte às vezes, ou que a gente morra para se encontrar com Ele, é que a gente não quer encarar com coragem e fé a vida como ela é. E o Senhor quer que nós tenhamos coragem. Então é sobre isso que eu quero tratar nessa tarde convosco. 1 de Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora a minha vida, ó Senhor, pois não sou melhor do que meus pais. Quem pode dizer amém? Elias, ele olha para o seu entorno, e ele foca nisto, e percebe que o quadro é desanimador. Quem está reinando sobre Israel é um rei ímpio, incrédulo, covarde, e que por sua vez está casado com uma mulher altamente ímpia, a Jezabel, e isso por si só já é desanimador. Porque se o governo de um povo é corrupto, é idólatra, é ímpio, não tem o temor de Deus no coração, isso já gera receios no coração. Então Elias olha e fica triste, porque ele vê que quem está sobre o governo de Israel é Acabe e Jezabel. E para piorar a situação, os profetas que haviam, eles estavam vendidos. Só na mesa de Jezabel havia 400 profetas de Baal e 450 de Azera, 950. Quer dizer, os profetas estavam tudo vendidos. Sacerdotes comprados. Os altares nos quais eram operada a adoração, o culto ao Senhor, estavam quebrados. A aliança que o povo havia firmado com Deus, ela estava substituída por adoração a outros deuses. E o Elias está sob ameaça de morte, o tempo todo, tendo que viver escondido nas cavernas, nos desertos, nos vales, sendo alimentado por viúvas. E chega um episódio que me chama muita atenção, que está narrado no capítulo 18, que é quando Elias, ele finalmente chama o povo para uma decisão final. E Elias, numa ousadia do Espírito de Deus, ele diz assim: olha, vocês hoje terão que decidir a que vocês querem servir, se a Deus ou a Baal. Isso acontece no Monte Carmelo. E Elias, ele, como a gente sabe da história, não vou entrar em muitos detalhes, depois que os profetas de Baal e de Azera se dilaceram, e saltam, e gritam, e clamam, e pedem, e os seus deuses não respondem, o Elias faz uma oração curta, e Deus responde com fogo do céu. Diante daquilo, Elias acreditou que o cenário ia mudar. O cenário de apostasia, de afastamento generalizado da fé, da parte do povo de Israel, ia ser revertido. E ele viu isso inicialmente acontecer. Quando o povo viu que Baal não respondia, e que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, respondeu, eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Elias ficou animado, ele disse: agora vai dar certo, agora o povo vai se levantar, vamos reverter esse quadro, e se o povo quiser, vai derrubar o rei. E aí, em seguida, o que você vê é os profetas de Baal e de Azera sendo assassinados. Elias aproveita o ânimo do povo por estar empolgado e diz assim: agora vamos para cima, matai os profetas de Baal e de Azera. E eles matam. Mas o que nós vemos, irmãos, em seguida, é a vida voltando à sua normalidade, que não é nada de normal. As pessoas voltando a viver aquela mesma vida. Nós não temos, pelo menos na descrição do texto que narra a história de Elias,
evidência de que o povo se converteu, de que o povo se voltou para Deus com força. Nós não temos com clareza isso. Você pode até deduzir, mas não temos. E aí Elias, ele corre, por causa da grande chuva, e aqui no capítulo 19 que nós vemos é o Elias desanimado, querendo morrer, totalmente pessimista. Quer dizer, nós temos aqui duas realidades que de certa forma parecem entrar em contradição. No capítulo 18, Elias está ousado, está sozinho, comprando uma briga com 950 profetas. Elias está aqui cheio de fé, ele ora e cai fogo do céu. Elias está empolgado em ver o povo dizendo, só o Senhor é Deus. Elias é um pastor entusiasmado. Ele está vendo que a obra está começando a ganhar um novo fôlego. Ele está vendo que o povo está começando a se reanimar. Mas agora o que nós vemos no capítulo 19, pouco depois daquele episódio, é um Elias triste, pessimista e pedindo para morrer. Como entender isso? Será que não é isso que nós estamos vendo em nossos dias? Eu sei que há muita gente animada, entusiasmada, cheia de fé, de esperança, de coragem, envolvida na obra. Mas tem muita gente desanimada por causa do pessimismo. Tem muita gente, talvez porque está olhando demais para o cenário mundial, político, econômico, cultural, moral, talvez religioso, e olha e diz assim, o mundo está prestando mais para nada. A única coisa que eu quero é viver minha vidinha aqui com a minha família, esperar Jesus voltar e ponto. É pessimismo isso. Isso é medo. E nós precisamos tratar sobre isso com muita seriedade, porque o pessimismo ele nos paralisa. Ele nos torna improdutivos. Ele nos torna altamente negativos. Isso tende a infectar outras pessoas. Então nós vemos um Elias que vai da euforia extrema para o medo extremo, para o pessimismo extremo. O Elias que estava há pouco tempo animado, agora está totalmente desanimado. Parece o Pedro, lá em Mateus, quando Jesus diz assim, o que é que os homens dizem sobre mim? E aí eles respondem, um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é um dos profetas. E vocês? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala assim, cheio de convicção, de entusiasmo. Mas pouco tempo depois, Jesus diz assim, eis que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Eu vou ser preso e vocês vão me deixar. E Pedro chama Jesus, tomado por um desânimo, uma preocupação, um pessimismo tão grande. Ele diz, Senhor, não diga isso, isso não vai acontecer contigo. E o Senhor diz, passa para trás de mim, Satanás, porque tu não entende os caminhos de Deus. O que na verdade Pedro estava revelando era o medo, era a preocupação, era o pessimismo. Ele não consegue enxergar o ângulo positivo da prisão de Jesus, da morte de Jesus, que é através daquilo que Ele vai expiar nossa culpa, quitar nossa dívida, nos reconciliar com Deus e nos dar o perdão dos pecados e o direito à vida eterna. Ele não vê isso. Então, irmãos, nós precisamos refletir um pouco sobre essas transições que acontecem também na nossa vida. A gente sai do culto às vezes animado, cheio de fé, com os olhos marejados de lágrimas, de tanta gratidão, cheio de convicção de que a coisa vai mudar. E quando a gente chega na realidade do dia a dia, a gente simplesmente parece ignorar ou esquecer tudo aquilo que a gente ouviu no culto. Ontem mesmo nós estávamos aqui num culto maravilhoso, uma pregação maravilhosa. Creio que assim como eu, todos, se não a maioria, saiu daqui empolgado. Mas quando volta para o dia a dia, você percebe que a vida, ela não é um mar de rosas. As enfermidades às vezes continuam, o desemprego às vezes continua, a perseguição às vezes continua, os problemas lá da congregação continuam, o marido às vezes difícil continua, o filho dos rebeldes continua, o mundo continua violento. E o que fazer? Vou fugir? Não, vou manter aquele ânimo que eu recebi da palavra do culto, vou avançar. Nós não podemos viver de momentos, tá? Não podemos viver o tempo todo animado, desanimado, animado, desanimado. Isso Tiago diz que isso é uma pessoa de ânimo dobre. Uma pessoa de ânimo dobre é uma pessoa que não tem estabilidade emocional, que não tem perseverança na sua posição. É uma pessoa que vive de emoção e não de convicção. Quem vive de emoção precisa de evento, de festa, precisa de uma profecia, de um sonho, de uma visão, de uma pregação, de um louvor, de um culto animado, para estar sempre se reanimando. Mas quando volta para a realidade, está todo desanimado, acabrunhado, mordido da lagarta.
É como quem vive envolvido às vezes com droga. Eu já conversei com várias pessoas que são dependentes químicas, que enfrentavam problemas terríveis na família ou de outra natureza, e que se refugiavam nas drogas, porque a droga ela tem um poder muito grande de entorpecer, e de alguma forma adormecer a pessoa e tirá-la da realidade. E tem gente que faz isso. Eu já tive, no meu ciclo de amigos, pessoas que se refugiavam no álcool. Por quê? Porque não aceita encarar a realidade como ela é. E nós precisamos admitir uma coisa: o mundo em que vivemos, ele está afetado pelo pecado. A nossa vida não será fácil, e Jesus não nos enganou. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições. Em Mateus no capítulo 5, verso 10 ao 12, Jesus diz: perseguir os profetas, perseguirão a vocês também. Vocês serão injuriados, maltratados, caluniados, infamados, perseguidos. Em João capítulo 17, Jesus diz: o mundo odiou a mim, odiará vocês. Tiago no capítulo 1, verso 3, ele disse: tende grande alegria quando passar por várias provações. Quando quer dizer? Vai passar. Não é se, é quando, ou seja, vai passar. Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12, ele fala sobre o dia mau. Então não tem como a gente fugir dessa realidade. E nós precisamos seriamente pensar, à luz da Bíblia, como encarar essa questão. Então Elias, voltando aqui para o texto, ele muda radicalmente o seu entusiasmo, porque ele percebe que o povo não reagiu de coração. Queridos irmãos, diante da ameaça de morte por Jezabel, o Elias ele pede para morrer. É como se Elias tivesse esquecido de tudo que Deus tinha operado através dele. O morto que ele orou e Deus restou, a chuva que Deus cerrou em resposta à sua oração, a chuva que Deus mandou em resposta à sua oração, o azeite da viúva. É como se Elias tivesse esquecido de tudo aquilo que Deus falou através da boca dele, as profecias, os milagres, as maravilhas. Elias, ele simplesmente tem a sua visão reduzida àquela ameaça. E quantas vezes isso não acontece conosco? Às vezes é uma enfermidade que nos causa dores lacerantes, ou uma acusação que nos deixa psicologicamente oprimidos, preocupados, ou qualquer problema às vezes na família, e a gente tende a reduzir tudo àquela situação. É como se fosse colocado uma viseira, ou seja, a nossa visão ela se fecha para as outras dimensões. A gente só vê agora a doença, só vê agora a calúnia. A pessoa não consegue mais nem dormir porque falaram mal dela, não consegue mais nem ir para a igreja porque tem a irmã que não lhe cumprimentou, ou porque não lhe agradeceu. Reduziu tudo de bom. A cura que Deus já operou, o perdão que Jesus deu, o Espírito Santo habitando no seu ser, a providência de Deus no dia a dia, nada disso, mas a pessoa lembra, só lembra do problema. E essa é a grande causa do pessimismo. Eu percebi com muita clareza isso quando eu estava construindo essa mensagem hoje. Que eu digo, essa passagem é a primeira vez que eu estou pregando essa mensagem. Às vezes a gente foca tanto naquela dor, naquele momento financeiro que não é favorável, naquela crise de relacionamento dentro de casa, naquela crítica que estamos sofrendo, ou até mesmo naquela fraqueza moral que a gente teve, e a gente tende a se esquecer dos benefícios de Deus, dos milagres que Ele já operou, da providência dele, do livramento, da direção, da provisão, da bênção, da sua presença, das palavras que Ele já falou. A gente esquece. Elias está dizendo: Senhor, eu quero morrer. Deus poderia enxergar na cara dele: e o que eu fiz através de ti? E o que eu falei através de ti? Você esqueceu? E o Senhor nos convida a trazer a memória, a relembrar daquilo que Ele fez. Lembre-se do que o Senhor falou ontem. Lembre-se do que você cantou ontem. Elias, por um momento, foca, talvez por força da decepção, né? Parece ter esquecido de tudo. O pessimismo de Elias, irmãos, atingiu um nível tão elevado, que quando Elias, debaixo daquele pé de zimbro, ele diz: Senhor, chega, eu quero morrer. O Senhor envia o anjo, conforme o texto, lhe dá água, lhe dá pão. Ele se levanta, caminha 40 dias, 40 noites. Quando chega em um determinado local, se emburaca dentro de uma caverna. Na verdade, um pouquinho antes, Elias ele come, bebe e volta a se deitar. Aí o anjo precisa ir lá de novo. Você percebe que o desânimo, o pessimismo de Elias está num nível tão elevado, que comer e beber e receber uma palavra e uma visita do anjo não bastou. E há muitas pessoas que estão assim. É um desânimo, é um pessimismo tão profundo,
que tome pregação, tome louvor, tome culto, tome oração, e a pessoa não reage. Tem que passar por um processo de ressuscitação. A pessoa já está, sabe, está fora de si. Não acorda para a realidade. Vou lhe dizer uma coisa. O Senhor pode te curar hoje. O Senhor pode abrir uma porta para ti hoje. O Senhor pode resolver e dar um basta nessa situação hoje. Mas se Ele não der, Ele te garante uma coisa: Ele vai estar contigo nessa situação enquanto ela durar. Ele vai continuar te dando graça para você sustentar, sabedoria para você lidar, e Ele te garante que tudo vai terminar bem. Aleluia, quem acredita nisso, dê glória ao nome do Senhor, porque Ele merece. Queridos, vale ressaltar, e isso aqui que eu vou falar agora é muito importante, que o pessimismo de Elias não foi por questões minúsculas, que muitas das vezes deixa a gente todo abatido e angustiado. Claramente Elias, ele mostra no verso 10, que a razão do seu pessimismo é o zelo pela obra de Deus. Por que eu acho importante a gente refletir sobre esse ponto? Porque eu fico surpreso, às vezes, aconselhando alguns irmãos, conversando com alguns cristãos, o porquê que está desanimado, porquê que ele está pessimista, e quando eu vou ver uma coisa boba, não, é porque não me reconheceram, não é porque não, sei lá, a pessoa não me quis. Você vai ver a questão pessoal, que eu não estou desprezando, mas que nem merece aquele sofrimento todo. Você vai ver que a pessoa tem um lugar para morar, tem comida, tem um Senhor, tem muitas pessoas que lhe amam, mas ela foca em quem nem gosta dela. Ela foca no problema. O Elias, ele não está aqui pessimista porque está faltando dinheiro no bolso, não. Ou porque está enfrentando uma enfermidade. Até porque o Elias, como a gente sabe, ele era sustentado por viúvas. Ele não tinha uma vida próspera, não. Mas Elias não está angustiado por isso. Minha vida é uma miséria. Vive no deserto, depende das pessoas. Sou sustentado por viúva. Vive escondido. Não, ele não está desanimado por causa disso. É o zelo pela obra de Deus. E oxalá que o desânimo de alguns crentes fosse pelo zelo pela obra do Senhor. Porque às vezes não é. A gente está se chateando por pouca coisa. É qualquer crítica assim, você já se fecha. Parece aquela plantinha malícia. Você não pode nem se aproximar que ela se fecha todinha. E há muita gente assim, que por qualquer coisa fica triste, chateado, deixa de ir para a igreja, tira férias dos cultos. Não, vou passar um tempo sem a igreja. Quer dizer, nós precisamos amadurecer e aprender a lidar com as decepções, com as frustrações. Queridos irmãos, para tratar o pessimismo de Elias, Deus ele mandou pão e água. E é isso que Deus tem para tratar o meu e o seu pessimismo. Pão, palavra, água, a ação do Espírito. Deus não vai nos acalentar. Não, meu bichinho, deixa, que ele está de jeito nenhum. Tome pão, coma. Não, o bichinho está dizendo, não, sai comer, coma, levante-se, tome água. Tome palavra, se enche do Espírito. Essa é a resposta de Deus. Você quer vencer o desânimo? Quer vencer a tristeza? Quer ter melhores condições para encarar o sofrimento? Coma a palavra, se enche do Espírito. Come pão, se enche do Espírito a água. A água que simboliza o Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque tem gente que está sofrendo, está desanimado. Aí eu digo assim como pastor, meu irmão, é o seguinte: nós precisamos alimentar a nossa fé, a nossa alma, através da meditação diária da palavra. Nós precisamos dobrar mais o joelho em oração. Nós precisamos jejuar mais, precisamos nos encher do Espírito Santo. Sim, mas e o problema que eu estou passando? Eu digo, mas se você se fortalecer, você vai ter condições de lidar com o problema. Não, mas é porque eu quero a resolução do problema. Mas você precisa cuidar da sua alma, porque se a alma estiver debilitada, se a fé estiver fraca, você não vai ter visão e nem condição de reagir. Então, eu quero uma coisa, mas eu estou na verdade precisando de outra. Eu quero a cura das minhas enfermidades, eu quero a resolução dos meus problemas, mas Deus está dizendo, o que você está precisando é se alimentar da minha presença, se encher do meu Espírito, dobrar o joelho em oração, consagrar a vida, se santificar, jejuar, sacrificar um pouquinho o sono para ficar de madrugada na minha presença, ler mais a minha palavra. O que você está precisando é fortalecer a sua vida espiritual. Aleluia! Então Elias ele recebe pão e água para o seu desânimo ou para o seu pessimismo. Provavelmente o Elias estava aqui cansado também fisicamente e mentalmente. E vou dizer uma coisa: às vezes o pessimismo, essa visão tão negativa, tão amarga, esse desânimo dominador,
Você sabia que às vezes ele tem a ver com cansaço ou com exaustão física e mental? Sim, eu, apesar de tão novo, mas no meu pastoreio eu já tive alguns momentos de me sentir tão exausto, porque a exaustão, ela tem a ver com a mudança constante das emoções, ora alegre, ora triste. Recentemente, eu fui à casa de uma querida irmã, semana passada, com a minha esposa, a gente foi lá celebrar o aniversário dela, de 60 anos. E aí passamos tarde da noite, 11 e pouco, quase 12 horas, comendo bolo, e ali festejando, celebrando. Aí no outro dia, 5h40 da manhã, eu estava vestindo o terno para ir ao culto fúnebre de uma irmã de 61 anos que faleceu, para levar uma palavra. Quer dizer, dormi alegre, comendo bolo, acordei triste porque fui lá para o cortejo fúnebre da irmã levar uma palavra. E a vida, ela traz essas mudanças de emoção. Você chega em casa, uma tristeza, vai para o trabalho, uma alegria, ou vice-versa. E essas coisas, ela vai deixando você exausto, sabe? É uma mudança constante. E às vezes o que eu e você precisamos é de um pouco de descanso. Não é parar. Para com essa conversa de dizer, eu não vejo a hora de parar tudo, eu quero relaxar, não ter mais essa preocupação. Isso não vai acontecer se você ama Jesus de verdade, a obra dele de todo o coração. Se você entende que a sua parada final não é aqui, você não vai conseguir parar, de jeito nenhum. Esses dias eu abri um coração para um irmão, a gente estava viajando, eu dizia assim, olha, no fundo, às vezes eu queria ser uma pessoa simples, não ser solicitado para nada. Eu não queria poder... eu queria poder chegar na igreja, sentar lá no banco e ficar só adorando como os irmãos. Não queria ter que dar aula de teologia, não queria ter que pregar, não queria ter que pastorear, não queria ter que me ocupar com questões acadêmicas. Minha vida é muito agitada nessas 4 áreas. Eu queria poder chegar na igreja e ficar sentado e apenas ouvir a palavra e adorar, e ir para casa. E evangelizar quando necessário for. Mas no fundo eu disse para ele, eu amo isso que eu faço. Porque eu sei que Jesus trabalhou todo momento que esteve aqui, e ele trabalhou até o fim. Ele disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E eu sei que Deus tem descansos provisórios enquanto nós estamos aqui. Então deixa eu dizer uma coisa, você não vai parar, não vai recuar. O final do ano está chegando, graças a Deus, não vejo a hora, eu vou dizer à irmã que não conte mais comigo, porque eu ando muito ocupado, eu quero relaxar um pouco, eu preciso de umas férias. Queria te dizer que não vai acontecer isso. Não vai. De alguma forma o Senhor vai redirecionar o teu pensamento, o teu coração. Talvez o pessimismo que está lhe levando a pensar essas coisas e a pensar em tomar essas decisões, mas não vai, porque o Senhor, Ele vai te enviar pão e água, pão para te fortalecer, água para te lavar, Ele vai refrigerar a tua alma, Ele vai fortalecer as tuas mãos, Ele vai remover as escamas dos teus olhos, Ele vai returbinar o teu coração, Ele vai novamente te encher, e você vai dizer, Jesus, estou disponível, conta comigo, Senhor, aleluia. Então, às vezes é uma questão de cansaço, físico, mental, emocional, para ser só de um passeio lá pela praia do Mundaú, 2, 3 dias, ou qualquer outro lugar, descansar, relaxar, depois você volta. Você sabe que às vezes, eu ouvi um pastor esse dia dizendo isso, muito interessante, que às vezes nós sentimos essa necessidade de um grande descanso, porque a gente não tira o descanso semanal. Sim, o Senhor descansou no 7º dia, e a gente não descansa às vezes, não para, não tira um dia da semana. Eu disse lá na congregação que eu instituiria o dia de segunda-feira para descanso absoluto. Na prática não tenho conseguido fazer isso valer. A gente fica naquele ativismo religioso, como o pastor sempre fala aqui. A gente tem que estar fazendo, Parece que o crente parado, ele é um preguiçoso e não tem o que fazer. Não, você tem que descansar a mente, o corpo e a emoção, para que você volte para o trabalho com maior força. Deixa eu só fazer mais uma consideração aqui, para a gente refinar aqui esse tema. Queridos, há um ponto aqui que eu gostaria de refletir com muita seriedade com vocês, que eu não estou justificando o pessimismo de Elias. Mas vamos pensar Elias aqui como um pastor. Ele é um profeta, que porta-voz de Deus, ele porta a mensagem de Deus. Mas, apesar de não ser justificável o pessimismo de Elias, ele tem motivos, baseado na razão, para estar desanimado, com medo, pensando em morrer. Ou seja, ele tem motivo para estar pessimista. Não justifica, mas ele tem motivo. Elias olha para o povo, que ele acabou de orar. Ele mostrou para o povo que só o Senhor é Deus. Ele levava a palavra para o povo. Ele fazia milagres diante do povo.
Ele profetizava para o povo. Mas o povo tinha ânimos de momento, era só alegria de culto. No dia a dia não queria viver com fidelidade, não queria honrar a aliança de Deus, queria continuar aceitando Jezabel e Acabe comendo na mesa dele, queria continuar adorando a Deus e a outros ídolos. E Elias olha para aquilo como pastor, ele diz: que tristeza. Vou compartilhar uma coisa do meu coração. Às vezes, e todo pastor acho que vive isso, e mesmo não só pastor, mas quem lidera ministério. Você às vezes faz um projeto tão bonitinho, você se esforça, gasta tempo, e você apresenta e todo mundo se empolga. E às vezes não demora muito tempo, as pessoas já começam a se dispersar. Porque a gente sabe que vai surgindo a dificuldade na execução do projeto. E aí, às vezes acontece o contrário, não o contrário, às vezes acontece outra situação. Eu termino de pregar e eu vejo que Deus me deu muita graça naquela noite, e o povo veio para o altar e chorou, e a igreja ficou muito alegre. Eu disse: pronto, agora o negócio vai pegar. Mas durante a semana eu já vejo os crentes se caindo pelas beiradas, se despedaçando, desanimado, fraco, triste, brigando uns com os outros. E isso, por se tornar às vezes tão recorrente na vida dos líderes, eu não estou falando de nenhuma situação específica, eu estou falando de maneira geral. Isso chega a causar um desânimo, oposição, inveja. Gente que por tão pouco se levanta contra, que só porque não gosta fica de beicinho, já quer criar oposição, já fica fermentando os outros, e isso gera desânimo. Tem um texto que eu quero ler, se for possível projetar, Hebreus capítulo 13, versos 17, ele fala sobre isso que eu estou tratando. O Elias está desanimado, principalmente por causa do povo. Ele diz: o povo não quer nada, me mata logo e acaba, Deus. E às vezes é assim que o pastor fica, ou o líder fica. Olha o que diz o texto: obedecei aos vossos guias, aí pastores, líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, tem líder que está gemendo, está triste, está desanimado. Eu conheço muitos líderes, muitos pastores, amigos do meu coração, que não quer mais pastorear, que não vê a hora de surgir uma oportunidade para suprir suas necessidades materiais só para sair do pastoreio. Por quê? Às vezes não é necessariamente porque deixou de ter prazer na obra ou deixou de amar. É porque o desânimo lhe tomou. Por falta de submissão, de gratidão, de compreensão, de oração, de ajuda de muitos irmãos. Ajude a sua líder de ministério, a irmã que trabalha no centro de oração, o irmão que está na escola dominical, que para a sua aula com tanto zelo e esmero, e às vezes chega, tem 4 gatos pingados. Valorize o seu pastor na congregação, valorize o irmão que faz o trabalho de evangelização da missão, chegue junto dele, valorize a irmã com a ideia que envolve o investimento financeiro, dê ânimo, vamos ajudá-los a se empolgar. Aleluia! Nós precisamos dar as mãos e fazer isso, porque há um pessimismo tomando conta dos nossos líderes. E vou dizer uma coisa: um líder desanimado é uma tragédia maior, porque ele exerce influência sobre os demais. E aí o texto diz que há muitos líderes que estão gemendo. Por causa de quê? Por causa do desânimo. Porque você está tentando, organizando, e tem gente que não está entendendo, não obedece, não segue a orientação, não chega junto, e isso causa desânimo. Mas meu coração sempre se alegra, porque o Espírito Santo ele está sempre renovando, levantando pessoas, restaurando. O vento novo está sempre soprando, trazendo coisas novas. E o Senhor não vai deixar a sua obra parar, porque foi Ele quem começou. E Paulo disse em Filipenses 1:6 que Ele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Aleluia! Bendito seja Deus para todos sempre. Queridos irmãos, já estou concluindo. De certo modo, eu não sou totalmente crítico do pessimismo. Um pessimismo moderado, ele é até saudável e às vezes necessário. Porque às vezes a gente se deixa levar por um otimismo tão exagerado que a gente acaba se tornando uma pessoa autoiludida. Eu conheço muito crente que vive iludido, esperando coisas que na verdade Jesus nem vai lhe dar, abraçando profecia em monte, em casa de oração, se empolgando com palavra profética de apóstolo, pastor, bispo, não sei o quê, e ele vive assim empolgado. Aí no dia do mal, da tristeza, ele não sabe lidar. Por quê? Ele só vive nessa empolgação. Tudo vai dar certo, de hoje para frente vai ser só bênção e vitória. E se não for? E se não for? Então um pouco de pessimismo é saudável, para equilibrar. Então eu tenho um otimismo no meu coração e a fé que ferve, mas ao mesmo tempo eu tenho os pés no chão. Eu sei muito bem que a coisa pode melhorar e sei que ela pode piorar, mas num caso ou no outro eu sei que o Senhor está comigo.
Essa é a questão. O Senhor, Ele pode mudar esse quadro hoje ou amenizá-lo, mas pode ser que ele se agrave. Mas o ponto é, o Senhor está contigo, Ele vai continuar contigo, Ele vai continuar te ajudando, e nós vamos terminar de atravessar este mar. Aleluia! Então é necessário ter um pouco de pessimismo às vezes. Não ser uma pessoa muito empolgada, muito otimista, muito iludida, porque isso é coisa dos coaches. Tá certo? Nós cremos que o mundo vai ter dificuldade, vai ter espinhos, tem gente ruim, covarde. Tem, em todo lugar, na família, no trabalho. Infelizmente, às vezes, dentro de algumas igrejas. E aí, eu queria aqui fazer uma rápida distinção entre 3 tipos de pessimismo. E aí é importante fazer essa distinção para a gente tratar esse tema com responsabilidade. Existem aqueles que são pessimistas, a gente chama de pessimista filosófico. Tem os nomes aí na filosofia, Arthur Schopenhauer, Nietzsche, eles são conhecidos na filosofia como os filósofos do pessimismo. Ele dizia o seguinte: a vida, ela na verdade, ela constitui-se de alguns momentos de felicidade, mas ela é majoritariamente de sofrimento, e ela vai terminar mal. E é uma visão que rege o pensamento de alguns professores na academia. Não é brincadeira não isso aqui que eu estou falando. Então tem gente que não adianta você falar, ele é pessimista por convicção. Ele diz, não adianta, eu não acredito nisso. Essa coisa essas pregações que você está de promessa, bênção, vitória, conquista, triunfo, fé, confiança, esperança, isso aí é só para animar o povo. O Freud, que é o pai da psicanálise, ele dizia o seguinte: a religião cristã é só uma analgésica. É só uma analgésica. Aí fica trazendo essa mensagem de fé, de esperança, vai ter um céu, um Deus esperando a gente, você está sofrendo, mas vai ter uma recompensa. Ele diz assim, no fundo, as pessoas dizem isso porque elas não querem aceitar a vida como ela é, dura, má, de sofrimento. Eu não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Eu caminho para uma viva esperança. Eu concordo que eu posso até continuar sofrendo aqui, dores, perseguição, luta, Jesus enfrentou, Paulo enfrentou, os apóstolos, os profetas, mas eu sei que eu estou caminhando para a luz. Eu sei que eu estou caminhando para o grande dia. Eu posso até estar atravessando um vale escuro, cercado por inimigos, por dores, violência, criminalidade, corrupção, maldade, inveja, ciúme, rancor, ira, cólera, preocupação. Eu posso até estar atravessando um vale terrível, mas eu sei que eu estou atravessando e eu vou terminar. Eu sei que a luz ela vai brilhar e no final eu ouvirei a voz do meu Senhor dizendo: vinde, bendito de meu Pai, entrai para o gozo. Aleluia! Então existe aquele que é pessimista por filosofia, nem adianta discutir com ele decidiu crer assim. Agora tem um segundo tipo de pessimista, que é aquele que é pessimista por causa dos muitos traumas que a vida lhe causou. E aí eu peço aos irmãos que tenham misericórdia e sejam solidários com essas pessoas. Eu já lidei no aconselhamento pastoral várias vezes, e eu mesmo já tive algumas situações dessa natureza na minha experiência de vida, de pessoas que foram tão desapontadas, enfrentaram tantos problemas de enfermidade, financeiro, familiar. Isso mexeu com a estrutura psicológica, emocional e nervosa. E o que você tem é uma pessoa altamente desconfiada, arisca, que não se achega muito. Aí a gente chega querendo resolver a coisa com tapinha. Deixa de besteira, mulher. Bora lá, se envolve. É bobagem, eu também passei por luta. Não faça isso. Você não sabe a dimensão do problema que essa pessoa enfrentou e o tamanho da fenda que deixou na alma dela. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Às vezes são pessoas que precisam se tratar com profissionais e ter um acompanhamento de longo prazo, porque tem cicatrizes tão profundas na alma, passaram por sofrimentos tão dolorosos, foram tão decepcionadas, que se tornaram pessimistas. Eu não estou justificando, só estou dizendo que há casos assim. E em terceiro lugar, há pessoas que têm o pessimismo, mas é uma coisa circunstancial. É só por causa de algum momento, algo que lhe desagradou, é uma enfermidade, é alguma coisa assim que lhe pegou de surpresa negativamente, aí anda um pouco mais pessimista, mas não é que a pessoa seja pessimista, ela só está. Por exemplo, Elias. Elias é um homem de fé, Elias é um homem de confiança, Elias é um homem de Deus. Eu estou tratando aqui de um aspecto negativo na vida do profeta Elias, mas graças a Deus ele é um exemplo de virtude para nós. Ele é uma inspiração para nós. Mas mesmo Elias, um homem de Deus, ele teve um momento de pessimismo e pediu para morrer. Ele não quis se matar, que é diferente. Nós vamos ter que separar aqui aquele que tem um pensamento suicida, que está querendo se matar,
para aquele que está dizendo, Senhor, me tira. É diferente. Elias é homem de Deus o bastante para dizer, não aceito isso aqui não. Mas Senhor, pode me chamar porque não adianta mais. E Deus diz, não Elias, ainda tem 7.000 que não se prostraram. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Olhando para o cenário evangélico agora assim, bem mais geral, brasileiro. E eu recentemente fiz uma leitura a partir de alguns focos da realidade do evangelicalismo brasileiro. É um pouco desanimador. Nós vemos tantas coisas acontecendo que surge a pergunta, meu Deus, será que esse povo é o povo de Deus mesmo? A gente vê, meu irmão, o pessoal vendendo seu talento por valores caríssimos. A gente vê briga por causa de status, gente preocupada mais com like no Instagram. A gente vê a igreja se abrindo apenas para acomodar a conveniência ou o desejo, o capricho de algumas pessoas. Nós vemos coisas terríveis. Não vou citar detalhes aqui, porque todo mundo já sabe. Não adianta a gente fugir. Heresia, divisão, imoralidade, escândalo. E a gente fica pensando, meu Deus. Aí Deus está dizendo para mim e para você, como falou para Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se prostraram. Em vez de você ficar olhando para a igreja e dizendo, a minha igreja está assim, está fria, está desorganizada, os irmãos não querem mais saber de orar, não tem mais batismo, não tem mais salvação, não tem mais culto, não tem mais o quê. Cuidado, porque se você ficar olhando demais por esse ângulo, você vai ficar igual Elias, você vai ficar tão desanimado que vai dizer, melhor é morrer, não vale a pena viver. Deus está dizendo, Elias, você não está vendo, mas eu estou vendo. Ainda tem muita gente fiel que não se curvou. Tira esse pessimismo do lado e te levanta, porque a caminhada ainda vai ser longa. E às vezes é o que acontece, e eu vejo muita gente não querendo aceitar cargo na igreja, porque está pessimista. Que a pessoa tem uma experiência negativa registrada, e diz, não, já passei por isso, não quero mais quebrar a cabeça com isso não. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, encha-se do Espírito e reage. Conselhos práticos para a gente lidar com o pessimismo, e aí eu quero orar com vocês. Como lidar com o pessimismo? Em primeiro lugar, nós precisamos confiar em Deus. No poder dele, na soberania dele e na sabedoria dele. Quem pode dizer amém? Quando eu falo do poder de Deus, eu estou dizendo que ele pode fazer tudo. Quando eu falo da soberania, eu estou dizendo que ele controla tudo. Quando eu falo da sabedoria, eu estou dizendo que Deus sabe o que faz. Então eu preciso olhar para o meu pessimismo, para o meu desânimo, e encará-lo e dizer assim, olha, Deus, ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é soberano, ele ainda governa a história. Ele é sábio, ele sabe o que está fazendo. Ele não está errando, ele vai trabalhar, ele continua trabalhando. Então a primeira coisa que nós precisamos trazer à mente é essa certeza da nossa confiança no Senhor. Segundo lugar, nós precisamos, irmãos, evitar a companhia de pessoas pessimistas. Não é se intrigar, não é rejeitar e nem desprezar. Mas cuidado, porque o pessimismo, ele é contagioso demais. Você chega perto de uma pessoa que gosta de estar falando mal da vida dos outros, vai ficar do mesmo jeito ou pior. Aproxime-se de uma pessoa pessimista. E aí, irmã, como é que está? Sabe como é que é, né? Eu lembrei de uma pregação do pastor Jackson Rodrigues. Faz muitos anos, eu era novo convertido. Ele dizia, estava pastorando uma igreja, e tinha uma irmã lá que vivia murmurando, triste, cabronhada. Chegava para ela, minha irmã, como é que está? Pastor, uma luta terrível. Fui embora daquela cidade, depois de 15, 20 anos, eu vi a irmã numa feira, e disse, olha a irmã, e fui lá falar com ela. Minha irmã, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que a senhora está? Pastor, sabe aquela luta que eu falei naquele dia lá na congregação que o senhor pastoreava? Está muito pior agora. A angústia na minha vida. Isso nunca acaba. Então tem gente que é assim, nunca está bom. Tudo está errado. O que é isso? É a pessoa pessimista. Irmão, gente pessimista é negativo demais. Não vai dar certo não. Fizeram num lugar, não deu certo. Não, os irmãos não chegam junto não. Cuidado com o pessimista. Deus deu uma ordem para que Moisés tirasse dentre o povo os covardes e aqueles que faziam comentários negativos, porque ia desanimar o coração do povo. Então cuidado com a companhia, com gente negativa, que vive criticando, falando mal da vida dos outros, desanimado, preocupado, com medo, assustado, estressado, zangado, amargurado. A igreja é ingratidão, os líderes são tudo covarde, o sistema é opressor, é tudo injustiça, isso aí é só os homens. Cuidado, você vai ficar do mesmo jeito ou pior. Terceiro lugar, ande na companhia de gente otimista de fé. Ande na companhia de mulher de Deus que fala com Jesus, de crente cheio do Espírito Santo, de crente que conhece a palavra, de crente que caminha nas promessas de Deus. Ande ao lado de gente que está dizendo, vai dar certo. Não, isso aí é um problema, mas nós vamos resolver. Jesus está na frente, a palavra do Senhor vai se cumprir, o Senhor está conosco, Ele vai renovar, Ele vai refazer, aleluia. Quarto lugar, busca olhar para o lado negativo das coisas. Existe alguma lição de Deus para ti nesse sofrimento?
há alguma coisa que Deus está te fazendo crescer, alguma área está crescendo, Deus está trabalhando. Tem alguma coisa de positivo nisso? Será que não tem? Tem. Claro que tem. Quinto lugar, creia que tudo coopera para o seu bem. Está na Bíblia, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Deus está trabalhando. Sexto lugar, lembre que as lutas são passageiras, as lutas vêm em paz. Dê glória a Deus por isso. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Essa luta vai passar. Ela não veio para ficar. O seu fim já tem dia marcado. Ela tem prazo de validade. Só existe um que é eterno, é o Senhor. O Senhor vai dar um basta nessa situação. Olhe por esse ângulo, não seja pessimista. Deus está vendo. Por fim, sétimo lugar, considere que o bem, embora nem sempre, ele prevalecerá. Queridos, olhem para cá. Eu creio de todo o meu coração que o bem e a verdade sempre prevalecerá. Eu tenho essa certeza latente na minha alma, que o bem e a verdade sempre prevalecerá. Enquanto eu estiver na verdade e praticando o bem, eu posso até sofrer ingratidão, injustiça, perseguição, o que quer que seja. Eu sei que enquanto eu estiver na verdade, fazendo o bem prevalecerá, a verdade prevalecerá, aleluia. Você olha para Jesus, Jesus aparece no cenário atraindo multidão, curando, libertando, transformando, alimentando, valorizando, o povo dizendo é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e no final que você vê, é o povo traindo Jesus, dizendo mata Jesus, entregando Jesus. Aí o povo olha para Jesus crucificado, abandonado, vendido, traído, mas sabe o que é que acontece? Aquele Jesus ressuscita, assenta à destra do Pai, agora intercede por nós, envia o Espírito Santo para cuidar de nós, prometeu que vai voltar, e o seu povo cresceu assustadoramente, ou seja, o mal redundou em bem, porque o Senhor está na frente. Aleluia! Meus irmãos, busquemos olhar os exemplos de superação. Seu caso está ruim, tá? Pois eu queria que você desse uma rápida pesquisada. Tem gente numa situação muito pior, e não está tão pessimista quanto você. Posso fazer uma oração pela sua vida? Glória a Jesus. Pronto. Nós vamos ler aqui os nomes e o pastor vai orar por esses nomes que estão aqui hoje no caderno. Nós vamos orar pela saúde da irmã Carmesita, a saúde do Davi, a saúde da irmã Elisete, da irmã Helena Furtado, da irmã Berenice, do irmão Vicente Gonçalves, da irmã Ednísia, da irmã Zorilda, uma causa na justiça, do Miguel, uma criança que está enferma, pela saúde da Daniele, a saúde da Marileide, a saúde da Sara, do Agamenon, a saúde deste homem, a saúde da irmã Francisca Maria e uma irmã que está com a causa na justiça que não deu o seu nome. Então o pastor vai orar e nós vamos agradecer ao Senhor, amém? Pastor. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora, em nome de Jesus, não seja pessimista. Diga, Senhor, converte a minha língua. Eu quero agradecer e não murmurar. Eu quero confiar. Não importa pelo que eu vou passar, segura nas minhas mãos, Jesus, eu quero continuar. Se envolva com a obra, não seja pessimista. O Elias está querendo abandonar. Deus está dizendo, não, ainda tem uma longa jornada. A obra do Senhor conta conosco. Quem está disponível? Levante o braço, por favor. Quem está disponível para a obra? O Senhor conta contigo. Está chegando aí o ano novo. Se Jesus não voltar, nós precisaremos dar as mãos e servir. Porque tem muita alma para ganhar para Jesus. E muita obra para fazer. Vamos orar. Oh, bendito Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Sim, Deus. Eu confio em Ti. Eu não confio naquilo que meus olhos veem, naquilo que as evidências me dizem em primeiro lugar. Eu confio no que a Tua palavra diz. Os meus olhos veem tragédia. Meus olhos veem violência. Meus olhos têm enxergado muita maldade. Os meus olhos têm visto tantas coisas desanimadoras. Mas eu confio na Tua palavra. Caminho como vendo o invisível. Eu olho para as coisas que não se podem ver, como diz o apóstolo Paulo. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras. As que não se veem são eternas. Senhor, muitos aqui estão como Elias, no casamento, dizendo basta. Não vale mais a pena lutar por esse casamento.
Muitos estão aqui como Elias, no seu trabalho, no seu negócio, dizendo basta, chega, não quero mais. Muitos aqui estão como Elias, na sua liderança, em casa, está pensando em desistir do pastoreio, da liderança do ministério, está com o coração triste por causa das críticas, da oposição, se tornou amargo e pessimista, e está querendo recuar. Ó Senhor, estende as tuas mãos para curar este coração, para restaurar o ânimo. Levanta esse soldado que está caído, esta mulher, Senhor, que está prostrada. Espírito Santo, visita os nomes que aqui foram mencionados no caderno da oração, esses pedidos preciosos. Senhor, pedimos que estenda as tuas mãos. Oh, as tuas mãos são poderosas para curar, tuas mãos são poderosas para salvar, tuas mãos são poderosas para libertar, para levantar, para sustentar, para abençoar, para exaltar, para bater, para prover. As tuas mãos são poderosas. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, porque ao Teu nome foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E é no nome de Jesus que eu me levanto contra essa força maligna que tem oprimido o filho desta mulher, que tem trazido opressão a este casamento. É no nome de Jesus que eu me levanto contra essa força maligna que tem trazido doença a esse corpo. Sim, porque algumas doenças são fruto de ações malignas. E no nome do Senhor Jesus, eu me levanto agora contra essa enfermidade e te dou uma ordem: saia deste corpo agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Seja livre agora, seja limpo agora, seja reanimado agora, seja fortalecido na sua fé e convicção agora. Senhor Jesus, traz um ânimo renovado sobre cada um de nós, uma esperança renovada, porque queremos sair daqui não pessimista, críticos, murmurando, ingratos, negativos. Não, sairemos daqui animados, encorajados, cheios de fé, de confiança, de esperança, certo de que o Senhor está conosco, e de que o Senhor está conosco nós chegaremos no fim. Se o Senhor está conosco, tudo vai dar certo. Oh Senhor, nós confiamos em Ti, Jesus. Aí está, Senhor, o coração da Tua filha, que durante essa mensagem refletiu o quanto ela tem sido pessimista. Perdoa ela, levanta de novo, Senhor. Pai, não deixe que este culto seja apenas um momento de euforia, de empolgação, de alegria, mas que seja um divisor de águas, que nós possamos cultivar um ânimo só e não dobre, Senhor. Sim, Deus, conta comigo, Deus. Conta com as minhas mãos para Te servir. Conta com os meus lábios para falar do Teu amor. Conta com meus pés para ir aos caídos e cansados. Conta conosco, Senhor. Repreenda o desânimo, nos alimente com o Teu pão, nos dê da Tua água, nos ajude a caminhar. Nós iremos caminhar, Senhor, porque sabemos que o Senhor continua conosco, e se o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores. Se o Senhor está conosco, o mal não prevalecerá. Oh, bendito Senhor, eu quero abençoar esta igreja e pedir pelos irmãos online que estão ouvindo a Tua palavra, que ouviram a Tua palavra. Espírito Santo, injeta ânimo nesse coração, renova a alegria deste casamento, restaura o prazer do ministério, restaura a fé. Jesus, cura esse corpo e essa mente adoecida. Senhor, dá um pequeno tempo de descanso para o Teu servo, mas que ele possa voltar animado, renovado, encorajado. Oh Deus, eu quero Te agradecer e pedir que nos ajude, porque nós vamos até o fim contigo, Jesus. Em nome de Jesus é que te peço. Quem pode aplaudir o Senhor e dar glória a Ele? Deus abençoe, muito obrigado.